Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui com o Bruno Leite, terapeuta de cães, pra gente falar de um assunto que incomoda bastante gente que tem cachorro. Cachorros agressivos. Vamos lá? Então, muita gente tem cachorro agressivo em casa e fica realmente incomodada com esse problema e não sabe como contornar isso e nem por que o cachorro se tornou assim. Então eu trouxe o Bruno aqui, o terapeuta de cães, como sempre, pra falar pra gente, afinal, por que um cachorro se torna agressivo? Oi, Bruno. Oi, Helena. Tudo bem? Por que um cachorro se torna agressivo e como fazer pra lidar com esse problema? Sempre que alguém me manda e-mail falando que o cachorro tá agressivo, eu recomendo contratar um profissional, porque a agressividade é uma coisa séria, né? Sim. É complicado realmente você tentar contornar isso sozinho em casa, porque você pode ter realmente um problema mais grave. Uhum. Mas, e aí? Por que um cachorro se torna agressivo? Quais são as razões para um cachorro se tornar agressivo? Eu acredito que sejam várias, mas quais são as razões para um cachorro se tornar agressivo? E o que fazer para superar esse problema? Então, Helena, normalmente você tem duas grandes fontes do comportamento agressivo aí, que é a disputa de recurso, a disputa de brinquedo, a disputa de comida, a disputa de atenção do dono, esse tipo de coisa, ou medo, não é? Que é o mais comum, que normalmente é aquele cão reativo, que reage para outros cachorros na rua, que reage a barulho, né? Que alguém chega em casa e ele reage, né? Esse tipo de agressividade normalmente nasce do medo. E aí? Então tá bom, gente. Esse é o vídeo de hoje. Entendi. E tem alguma coisa que o dono faça que torne esse cachorro agressivo? Por exemplo, o cachorro já nasce agressivo. Tem muita gente que pega um filhotinho de 2, 3 meses e fala: ai, tô morrendo de medo dele ficar agressivo porque ele tá rosnando, tá me mordendo, tá rosnando. A gente já fez até um vídeo aqui sobre cachorro, filhotinho mordendo, né? Como fazer pra parar. Vou botar o link aqui em cima. E as pessoas têm medo do cachorro se tornar agressivo. Os cachorros nascem... Tem cachorros, indivíduos que nascem agressivos, ou isso é alguma coisa que a gente faz, que a gente erra e o cachorro se torna agressivo? Provavelmente tem algum componente genético, né? Mas é numa minoria, né? Que já nasce agressivo, é alguma desvirtuação aí, alguma diferença na genética dele. Não é o normal do cachorro, né? Senão não seria uma espécie que evoluiu até chegar a ser o melhor amigo do homem e da mulher, né? Então, se chegou até aqui, é porque essa agressividade inata, ela é diferente, ela não é a regra. É um desvio. É um desvio. Tá. Então, assim, pode ter cachorro que nasça com algum comportamento agressivo generalizado, alguma coisa assim, mas é a minoria, né? Não tem como dizer que uma raça específica, nem nada disso, não é? O que a gente tem, sim, é um aprendizado, e nisso a gente pode mexer, não é? Ou seja, como cuidar do nosso filhote para ele não virar um adulto com comportamento agressivo. E como cuidar do nosso filhote para ele não virar um adulto com comportamento agressivo? Então, a gente tem que mapear os possíveis motivos da agressividade. Por exemplo, desde muito cedo, quando a gente pega o cachorro filhotinho, a gente tem que acostumar ele com aquela série de estímulos que pode vir a ser um estímulo que gere medo nele, não é? Ou que ele possa defender de alguém. Por exemplo, a comida, um osso, o brinquedo. Desde cedo você tem que estimular você pegar, você devolver, não é? Você pode pegar, trocar por um petisco e dar de volta o brinquedo para ele, ou a comida, ou o osso, enfim, todos esses objetos que ele pode vir a defender no futuro, né? Então você já está ensinando a ele que não tem problema, que ele pode deixar o ser humano chegar perto daquele brinquedinho, daquela comida. E no caso dos estímulos de barulho, é a mesma coisa também. Algum barulho você vai lá, associa ele a coisa positiva, a brincadeira, a carinho, a comida, não é? Agora, o que você não pode fazer é justamente punir em excesso o cachorro, não é? Toda vez que o cachorro manifesta algum sintoma, por exemplo, o cachorro está com medo, e aí ele reage agressivamente porque ele está com medo, ele está assustado com aquela situação. Se você briga naquele momento, se você pune, não é? Você tá punindo o aviso dele de que ele está com medo. Você está te dizendo, estou com medo, e você vai lá e briga com ele. Então você suprime aquilo. Então o que você está fazendo, na verdade? É impedindo que ele se comunique com você. Você está cortando a comunicação com ele. Então, das próximas vezes que ele for reagir, ele vai reagir se comunicando o mínimo possível, não é? Então, isso pode não ser com você, por exemplo. Ou seja, você que puniu, mas você é a dona do cachorro. Então, contigo, ele não vai ser agressivo, mas ele pode ser agressivo com os outros, que ele não tem tanta intimidade. Como ele sabe que toda vez que ele manifestou um rosnado ou alguma linguagem corporal que precedia um ataque, ele foi punido, então ele vai procurar não fazer essa linguagem, não dizer que ele está com medo. Então, vai atacar direto.
Não é? Então, quando você começa a punir o cachorro porque ele está avisando que está com medo, ele começa a não avisar mais e só atacar. Não é? Então, a primeira coisa que você não pode fazer, pode dizer alguma, é brigar com o cachorro nesse momento. Né? Você tem que ensinar ele a se acostumar com a mão humana, com os barulhos, com esse tipo de coisa. Socializar com tudo, né? Socializar, exatamente. Tá, mas e na prática, por exemplo, eu sempre tive a preocupação de ter um cachorro, tinha medo de ter um cachorro que fosse agressivo comigo, porque por incrível que pareça, eu tenho medo de cachorro, assim, eu não passo a mão em qualquer cachorro, eu respeito muito, sabe? E eu tinha muito medo de não ter cachorras dóceis. Quando a Pandora, por exemplo, chegou e tava comendo, eu tinha o hábito de botar a mão na ração enquanto ela comia, e enquanto ela comia eu fazia carinho nela, sempre. Mas ela nunca apresentou nenhum comportamento de possessividade comigo, né? Com a Cleo ela não deixa não, mas comigo, de boa, posso tirar a ração, a Cleo também. As duas são super tranquilas, tanto pra comida quanto pra brinquedo. Mas, por exemplo, se eu tenho um filhote e na primeira vez que eu for colocar a mão na ração dele ou botar a mão nele enquanto ele come, ele rosnar pra mim, qual deve ser o meu comportamento imediato, na prática? Normalmente ele vai trazer isso dos irmãozinhos, né? Ele saiu de uma ninhada onde ele rosnava e conseguia conquistar o que ele queria. Então ele vai repetir aquele comportamento quando o ser humano se aproximar dele. O que você pode ir fazendo é colocar essa comida aos poucos. Ou seja, na próxima vez você coloca um punhadinho. E aí ele vai comer aquele punhadinho só. Aí você vem com a mão, coloca outro punhadinho. Para ele começar a perceber que você chega para colocar a comida e não para roubar a comida dele. Né? Que aos poucos ele vai percebendo. Quando você chega, você não está roubando a comida dele. Ele precisa aprender isso, porque os irmãozinhos dele vinham para roubar. Então ele fazia esse comportamento. Ele vai repetir com o ser humano, só que o ser humano faz exatamente isso. Ele tem que aprender que o ser humano vem para dar comida e não para tirar. O ser humano vem para dar comida e não para tirar. Porque naturalmente ele vai defender aquela comida, porque dos irmãozinhos ele precisava defender para garantir o dele, não é? Então ele vai repetir aquele comportamento. Só que a gente vai ensinar que toda vez que a gente chega, a gente dá uma comidinha para ele e tal. Não é? Se por um acaso... Mas rosnou, e aí? Não, ele rosnou, ele vai ter que comer aquilo ali, né? Ou você vai tirar dele. Você pode ou tirar dele ou na hora ali para se defender é uma coisa, mas você precisa depois ensinar esse comportamento para ele. Entendeu? Ele rosnou na hora, você pode ignorar aquele rosnado e deixar ele terminar de comer. Nas próximas vezes todas que você for dar, você vai ter que fazer esse exercício. Em vez de botar a comida inteira no pote, você vai botar um pouquinho. Aí ele vai comer. Aí depois você vai vir com a mão e botar mais um pouquinho. Fazer disso um exercício, até ele acostumar com esse processo de você chegar com a mão perto da comida, fazer carinho na cabeça dele, esse tipo de coisa. Entendeu? Então, na hora ali, você pode esperar ele acabar até para não tomar uma mordida. Tudo bem que é um filhote, não é? Mas também tirar a comida talvez dê um aprendizado de que você chega realmente para roubar a comida dele. Depois você pode tirar esse aprendizado. Mas pode ser que fique gravado isso na cabeça. Então, para evitar, espere ele terminar de comer. Terminou de comer, nas próximas vezes todas você faz esse exercício. Vem com um punhadinho de comida, coloca, espera ele comer. Vem de novo, coloca. Daqui a pouco você vai avançando para carinho na cabeça, enquanto ele come. Entendeu? Pra ele ir acostumando com essa coisa de ser manuseado toda vez que tem comida envolvida, né? Mas se ele rosna pra mim e eu tiro a mão na hora que ele rosnou, eu não tô ensinando pra ele que rosnar dá certo? Mas aí você vai fazer uma vez só, né? Você vai fazer uma vez só. Você vai tirar ali e esperar. As outras vezes você vai antecipar. Você vai só chegar com a mão perto. Entendeu? E assim, é melhor ele aprender a princípio, porque depois você vai moldar isso, né? Mas ele é aprender que rosnando faz você tirar a mão do que avançando faz você tirar a mão. Porque o rosnado ele é um aviso. Um aviso, tira a mão daqui. Entendeu? Então, é até justo que um estranho... Não é tão grave, ainda mais quando sai de estranhos. Não é? Ou seja, um estranho está vindo perto da minha comida, tira a mão daqui. Eu estou te avisando antes. Não é? Porque senão você faz aquilo. Se você briga naquele momento, você está punindo essa comunicação, que é o rosnado significa tira a mão, senão eu vou te morder. E da próxima vez ele não vai mais rosnar, ele vai morder direto. E aí você tem um problema muito pior do que você tinha antes, porque suprimiu a comunicação com ele. No caso de família é legal alternar as pessoas que dão a ração, né? Sim, é o ideal. O ideal é que todo mundo faça isso. Inclusive a criança, principalmente, o filho. Principalmente. E é importante fazer disso um exercício, não é? Tirar da vida real. As pessoas costumam fazer essas coisas na vida real. A vida real, o cachorro come poucas vezes ao dia. Então transforma o ato de comer num exercício. Não é? Ou seja, você coloca aquilo lá e coloca um punhadinho. Faz isso várias vezes durante o dia. Cada vez um da família faz. Entendeu? Colocar vários punhadinhos pro cachorro aos pouquinhos, em vez de colocar tudo no pote. Se é um osso, por exemplo, uma coisa que é mais difícil, que você não pode partir aos pouquinhos... Isso que eu ia falar, no caso dos brinquedos. Sim. No caso dos brinquedos, do osso, o que você pode fazer é o seguinte: enquanto ele está com o osso, você parte um pedacinho de petisco, uma coisa que ele goste muito, uma fruta, um frango, alguma coisa assim, e coloca perto da onde ele está comendo o osso dele, sem chegar muito perto para ele não te morder. Só perto para ele sentir o cheiro. Ele vai sentir o cheiro, aos poucos ele vai vir pegar. Quando ele vier pegar, você dá para ele, faz algumas vezes isso, dá para ele, exatamente, dá para ele. Depois você começa a dar enquanto ele pega, você pega o osso,
dá para ele, devolve o osso para ele. E aí faz esse exercício várias vezes. Com o tempo ele vai perceber que toda vez que você se aproxima é para dar alguma coisa ainda melhor e devolver o brinquedo para ele. Você não roubou dele, você devolveu o brinquedo para ele. Então ele vai perceber que você não vai roubar o brinquedo e ainda vem acrescentar um petisco mais gostoso que o próprio brinquedo. Né? Então ele vai achar muito legal, inclusive, interagir contigo com aquele brinquedo. Por exemplo, se você usa um enforcador na rua porque o cachorro é agressivo, e você vai lá, ele manifesta um comportamento agressivo com outros cães ou com o que seja, pessoas e tal, e você enforca ele, por exemplo, ou dá um tranco, ou dá um cutucão nele, ele vai começar a suprimir aquela comunicação e passar a odiar ainda mais o estímulo que ele já odiava antes. Sim. Não é? Toda vez que eu vejo um cachorro na rua, eu sou enforcado. Exatamente. Ele vai passar a odiar mais ainda o cachorro, né? E tentar dar o mínimo de sinais possível. Né? Até porque o cachorro vai se adaptando à punição. Isso muitas vezes acontece com adestramento. Né? Adestramento antiquado, né? Que é aquele adestramento que usava enforcador para suprimir e tal, para punir o cachorro. Né? Normalmente o cachorro ele associa o adestrador a um elemento de punição, não é? Porque o adestrador usa muita força para fazer aquilo, ele tem a técnica para você otimizar a punição, não é? Só que a família não consegue repetir, muitas vezes por pena, e tá certo, por que eu vou estrangular o meu cachorro? Então ela não repete aquilo do mesmo jeito, então com a família já não funciona. A família começa a puxar, cutucar, e só vai aumentando, né, a agressividade do cachorro para aquele estímulo, para aquele alvo, né, e não funciona, porque o cachorro se adapta à punição do dono. Né? Então ele se adaptou àquele enforcamento, então já não funciona mais, só vai gerar mais problema ainda no futuro. Né? Então, quando a gente trabalha no comportamento agressivo, a gente tem que sempre fazer essa aproximação gradativa, aos pouquinhos, para o cachorro ir acostumando, associando a coisa positiva, né, para ele deixar de achar que aquele estímulo representa um perigo para ele, de achar que um outro cachorro é um perigo, que um ser humano é um perigo. Ele tem que acreditar nisso. Você não pode trabalhar só no sintoma, suprimindo o sintoma, suprimindo a comunicação. A comunicação é um sintoma de algo que ele está sentindo. Você tem que trabalhar no que ele está sentindo, né, e não na comunicação. Já vi algumas pessoas fazendo uma técnica que é assim, você bota a ração no pote, coloca o pote pro cachorro, e aí no meio que ele tá comendo, você tira a ração dele para mostrar quem é que manda, para mostrar quem é o líder, quem é que manda nessa casa. E aí você tira a ração pra mostrar, ó, eu tiro a hora que eu quiser, ó, eu tiro e te dou a hora que eu quiser. Com o brinquedinho, mesma coisa, dá o osso pro cachorro e do nada você tira o osso do cachorro. Esse método é um método que dá pra usar ou é totalmente negativo? O que você acha desse... Porque eu já vi várias pessoas ensinarem assim. Ele funciona da seguinte maneira, você coloca a comida, tira e devolve. Então você está mostrando para ele que no final você devolve. Né? Nem é tão punitivo quanto você brigar com o cachorro e tal. Mas não é o ideal. Não é. O ideal é você sempre chegar para somar, não chegar para tirar. Não é porque o cachorro ele até vai aprender que você chega, tira, mas coloca de volta. Chega, tira, mas coloca de volta. O ideal é você chegar sempre para somar, né? Para ter uma relação máxima de positivo possível com o cachorro. Não é? E essa história de mostrar quem é que manda, isso é balela. Né? A gente já falou sobre isso no vídeo do mito da dominância. Isso é mais a repetição. O cachorro aprende só que sua mão chega, tira, mas devolve. Sua mão chega, tira, mas devolve. Não é? É uma coisa meio neutra, né? Mas pode incomodar o cachorro. Né? Às vezes o cachorro está ali no auge, mordendo, você chega e tira. Né? Então ele pode ficar... Num estranho, por exemplo, ele pode reagir. O cara vai tirar, mesmo que me devolva depois, pô, vai encher meu saco aqui. Aí ele vai dar uma bocada numa criança de fora, ou num vizinho que é abelhudo, que meteu a mão onde eu não devia, entendeu? Então não é uma boa maneira. Se você ensina que as pessoas chegam sempre para trazer alguma coisa legal, a tendência é que ele deixe qualquer um pegar o outro. Então a gente tem que trabalhar sempre na possibilidade. Meu cão é muito manso, acho que dificilmente, Bruno, se eu fizer isso já vai funcionar. Ok, mas eu não posso instruir as pessoas a fazerem isso, porque eu não conheço o cão. Não é? A gente tem que trabalhar sempre naquela possibilidade. Há a possibilidade de um dia ser agressivo. Ele pode ser manso com 2 meses, né? Exatamente, não com 2 anos. Exatamente. Agora, ele pode ter comportamento agressivo com alguma disputa, né? Isso pode acontecer. Né? Então, tem que evitar que isso aconteça. Agora, se o cachorro já é grande, aí meu conselho sempre aqui, procure um profissional de adestramento positivo da região. Não é se o cachorro já é um cachorro adulto. Ou se já é agressivo, né? Porque já a gente tá falando aqui, agressivo, a gente já tá falando aqui de prevenção. É isso aí, educação, né? De educação. Agora, reabilitação. E se o cachorro já é agressivo, é melhor procurar alguém. Sim. O exercício a ser feito é esse, né? De aproximação gradativa. Só que aí você entra num risco muito maior, que pode ter um acidente, e aí um profissional que esteja acostumado a manejar esse tipo de ambiente é mais adequado. Né? Tem raças que têm mais propensão a ter possessividade, agressividade e medo, ou independe da... Porque tem raças mais dóceis e menos dóceis, né? E, por exemplo, é difícil ver
Cavalier agressivo, um labrador agressivo, um golden agressivo. E não é difícil ver um chow-chow agressivo, um Shar-Pei agressivo. Inclusive eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal da lista das raças mais tímidas. E falei que a consequência da timidez é o medo. E o medo pode gerar duas coisas. Ou o cachorro se esconde, né, evita o conflito, ou ele fica agressivo. Então, eu citei as 10 raças mais tímidas, assim. Você acha que realmente depende... Tem raças com mais propensão? As raças mais primitivas... as raças muito pequenas, tipo Chihuahua. Na lista eu botei lá esse tipo de cachorro. E o que você acha como profissional? Que varia de raça para raça realmente? Tem raças mais propensas a desenvolver uma agressividade? Então, Alina, tem. E você citou as raças da maneira certa. É isso mesmo. Raça mais primitiva, raça muito pequena. Esse tipo de cachorro tem muito mais medo. Não é? Então você tem que ter mais cuidado desde cedo com esse tipo de cão. Porque pro Chihuahua tudo é muito grande, tudo é muito assustador. Por um Pinscher é a mesma coisa, né? E o cachorro primitivo, ele tem essa dificuldade de aceitar os aversivos, principalmente, né? Ou seja, a punição, né? Então, assim, a gente tem que ter um manejo muito adequado com esse tipo de cachorro, principalmente os primitivos. Chow Chow, Husky, Akita, Shiba, esse tipo de cachorro. E os cães de guarda, tipo, que não são primitivos, tipo Rottweiler, Doberman, Pastor Alemão. Não são aqueles cachorros, tipo, ai, que fofo, vem cá, vou passar a mão em você. Eu não passo a mão. Tem um Doberman aqui na rua que eu hesito muito em passar a mão nele. O dono jura que é dócil e eu tenho medo. Porque, sei lá, né? O Doberman parece um cavalo. Então essas raças, elas costumam ter um temperamento mais equilibrado, né? Só que eles aprendem desde muito cedo, muitas vezes, a colocar medo. Justamente por isso, a pessoa já tem um medo intrínseco daquele cachorro. A pessoa vê aquele cachorro e já se assusta. Então ele está acostumado a causar esse tipo de reação nas pessoas. Então ele costuma ganhar na força quase sempre e ele vai aprendendo aquilo, não é? Eu desconfio muito. Tem gente que acha que tem uma certa aptidão. Para começo, esses cachorros não eram cães de guarda. Em geral, eram cães de carga, cães boiadeiros, era esse tipo de coisa, né? O Rottweiler era boiadeiro, né? Os mastifes eram todos cães Pastor de carga. alemão era de pastoreio. O cão de caça, o pastor. Cão de trabalho, né? Era um cão de trabalho. Não era um cão de guarda, com exceção do Doberman e do Bull Mastiff, que foram criados para serem cães de guarda. O resto, não. Né? Então, assim, eu sempre acho que muito pelo tamanho, né? Pela cara mais assustadora, ele aprende desde cedo, e muitas vezes pelo mito, né? O cara tem um Rottweiler, então as pessoas, mesmo de filhote, já vão com medo, um pitbull, as pessoas já vão com medo desse tipo de cachorro, né? Aí ele aprende. Exatamente, aprende toda vez que ele né, fica mais tenso, que ele dá uma rosnada, que ele olha mais sério, a pessoa sempre recua. Diferente de um Pinscher, por exemplo, né? Então ele aprende a ganhar muito na força. Eu sempre acho que isso é muito aprendido, porque em geral eles têm um temperamento bastante equilibrado, né? São raças com um temperamento muito bom, inclusive, eu gosto muito dessas raças que são tidas de cães de guarda, né? Mastifes e tal. Mas assim, é muito da aprendizagem mesmo, né? Ou seja, se você pune muito, a tendência é que aquele cachorro reaja mal aquilo. E se for primitivo, vai reagir mais mal ainda, né? Então, assim, é muito da criação mesmo, né? Por que os primitivos são mais difíceis de criar? Em geral, eles são mais selvagens, né? Porque na composição da raça você tem sangue de lobo para compor a raça, né? Não é que tenha sangue de lobo até hoje, mas na composição inicial da raça... Isso aqui não tem lobo. Não tem lobo. Não tem lobo. Filha, onde tá o lobo em você, filha? Essa aí tem muito pouco, né? Essa e a Pandora também. A Pandora tem zero lobo, essa aqui tem... A Pandora não tem nem focinho, imagina. É outro bicho ali. Não é, exatamente. Deve ser porco, 10% porco. Essa aqui não tem nada, né, filho? Então, as raças primitivas, elas são mais assim, elas têm mais sangue de lobo, não é? Elas são mais selvagens do que as outras raças, então reagem muito mal à punição, né? Normalmente se afastam e se você insistir, eles vão atacar, e tem aqueles dentões, não é à toa que eles têm aqueles dentões, né? Para reagir bem. Lembrando, gente, que as raças primitivas são as raças Spitz, e as raças Spitz é fácil de você identificar porque elas têm o focinho alongado e as orelhas pontudas e peludas. Então, por exemplo, Husky, Akita, Shiba Inu, Samoyeda, Spitz alemão, né? Spitz japonês. Essas raças, pode reparar que elas são todas Malamute do Alasca, são todas meio parecidas, né? Tem o focinho, elas parecem um lobinho mesmo. Tem um focinho mais longo, as orelhas pontudinhas assim, peludinhas.
Aí são as raças de origem Spitz, que são as mais primitivas, Sim, né? Exatamente. Basset também é um dos mais Basset primitivos. É um cão primitivo, Basset é um cão primitivo. Morro de medo talvez do o cão Basset. mais antigo aí que a gente tem conhecimento. Ele é bem primitivo. E ele é diferente, completamente diferente dos outros. Eles vêm daqueles cães do Egito, lá do faraó e tal, né? São bem, talvez seja a raça mais primitiva que existe. Né? O Basset entrou um pouco na moda, agora eu gosto deles, eles costumam ser bacanas. Agora você tem que tomar muito cuidado para adestrar um Basset, né? Porque qualquer puniçãozinha ali mal feita, acabou. Você perdeu o cachorro e não quer mais papo contigo. Muita gente compra Basset porque lê na internet que ele não late, né? E realmente é um cão que não late. Mas ele emite sons. Não, ele emite sons. Só morde. ele fica... Eu já lidei com Basset que ele ficava o dia todo fazendo um grito, né? Ficava gritando. Né? Ele não late porque ele não sabe latir, mas ele sabe emitir outros sons, né? Ele se comunica de alguma forma. É uma raça bonita, né? Eu acho um cachorro muito bonito. Quando eu era criança era meu sonho. Eu acho muito bom. É da raça mais bonita que tem. Eu gosto muito, eles são posudos, eles andam bonitos. E são pequenos, né? São pequenininhos, né? São pequenininhos. Então quem tem Spitz, porque muita gente compra Spitz pela fofura, que realmente Spitz são fofos, né? Tanto o Spitz alemão anão, né, o Lulu da Pomerânia, quanto o Shiba, que agora tá entrando numa modinha aí que parece uma raposinha, o Samoyeda, que é branco e lindo, maravilhoso, o Husky, são cachorros muito bonitos. O Chow Chow, e eu fico até meio assustada que muita gente compra Chow Chow pra criança, porque parece um ursinho, e compra pra criança de 3, 4 anos. E eu fico até meio assim, porque não é uma raça das mais fáceis de você ensinar, né? Esses cães primitivos, principalmente os de grande porte, você tem que ter mais cuidado, né? Porque podem atacar bastante. Você tem um registro de ataque de Akita muito grande também, de crianças que entram na casa para pegar pipa, essas coisas, e aí o Akita ataca. Então, assim, as raças primitivas você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Quanto maior, mais cuidado tem que ter. Os Spitz, alemão, japonês, eles ainda são mais tranquilos de lidar. Agora, do Shiba para cima, é tudo um pouco mais complicado, né? Então tem que ter cuidado. O Husky, por exemplo, é um cão que, em geral, é muito dócil. Não é? No entanto, é um cachorro primitivo, que se você errar na educação, você pode transformar ele num cachorro agressivo. Né? Bom, gente, eu acho que o principal aqui são duas coisas nesse vídeo. Não brigue com seu cachorro, tá? Principalmente se ele tiver apresentando um comportamento de agressividade. Se você brigar, você vai piorar essa situação. É jogar gasolina no fogo, né? Não brigue com seu cachorro. E outra coisa muito importante que eu sempre falo aqui no canal, gosto de reforçar em todos os vídeos. Pesquise muito antes. As pessoas compram os cachorros porque são fofinhos e não tem a menor ideia do que elas estão levando para casa. Sim. E cada raça tem sua especificidade, cada raça tem sua característica. A não ser que se você não fizer questão de uma característica específica e estiver disposto a educar o cachorro e tiver disponibilidade de espaço, não precisar de um cachorro específico, você pode sempre adotar um vira-lata, que é um cachorro fácil de educar, né? Eu gosto, é o meu preferido, né? É o meu preferido porque é muito aberto, né? A gente que acaba estudando muito sobre as raças, a gente começa a ficar muito reticente com as raças, né? Eu não teria, porque com esse tipo de cachorro tem que lidar com esse problema da raça. Com esse eu lido, com vira-lata... Esse late muito, esse aqui não sei o que lá. O vira-lata é aberto, então eu meio que modelo ele mais ou menos como eu quero. É claro que ele tem características, mas pelo menos eu não conheço, então eu posso ir trabalhando ele sem nenhum preconceito, seja, esse aqui eu vou ter que focar muito no latido, esse aqui eu vou ter que focar... Eu posso trabalhar de maneira mais genérica, né? Porque a genética é muito aberta do vira-lata, não é específico. O Beagle, ele tem um faro muito forte, então é uma coisa que você vai ter que lutar contra o faro dele durante um bom tempo. Porque na rua e tudo, se ele pegar uma trilha, ele vai embora, então você vai ter que lidar com isso. Tem cachorros primitivos, a mesma coisa. Eles são mais reservados, né? O Bulldog é muito obstinado, né? Ele não desiste fácil das coisas. Então você tem que lidar sempre com um monte de coisa. O vira-lata não, o vira-lata é bem aberto, então você modela, você pega ele filhotinho, você modela ele mais ou menos do jeito que você quer. Então, tá bom, Bruno, muito obrigada. Esse vídeo eu acho que é super importante ter aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, compartilha esse vídeo com seus amigos, coloca no WhatsApp, no Instagram, faz um print aí, coloca no Instagram, coloca no Facebook, nos grupos e compartilha com todo mundo, pra todo mundo ficar sabendo também desse conteúdo, tá bom? E é isso, siga Tudo Sobre Cachorros nas redes sociais, as redes sociais do Bruno vão estar aqui na descrição do vídeo, acessa tudosobrecachorros.com.br para ver mais coisa ainda, dá uma olhadinha nas nossas playlists aqui do canal, que tem muita coisa para vocês, muita coisa, tem muitos vídeos, eu tenho certeza que você vai aprender demais, tá bom? Eu sou Lina Medina, criadora do Tudo Sobre Cachorros, e a gente se vê com mais dica no próximo vídeo. Tchau!